título principal, o tema principal do nosso estudo desse quarto trimestre. Amém? Aleluia! Também cumprimento nossos irmãos internautas com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique aí, que com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração acerca do Espírito Santo, aleluia, que está, amém? Que está com a igreja na terra. Quem acredita, dá um glória a Deus. Aleluia! Então vamos dar início à nossa aula, aleluia, nesse sábado, Escola Bíblica para Todo, EBT, aleluia, e creio que Deus tem uma palavra para nós, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão em casa, aleluia. Estamos na lição 7, atualidade dos dons espiritual, aleluia. Texto áureo, já foi lido aqui pelo nosso diácono, Samuel, que diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, aleluia. Então, nós vamos aprender nessa aula que tem diversidade de dons, mas todos os dons que nós vamos aprender nesta aula hoje, ela é dada, eles, na verdade, são dados pelo Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 12, 4, está na nossa leitura bíblica em classe, aleluia. Louvado seja Deus. A verdade prática diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E assim envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espiritual. Então, ser pentecostal, como está bem explícito na nossa verdade prática, é crer na atualidade, aleluia, das manifestações do Espírito. Não vale a pena nós estarmos na igreja aprendendo da palavra de Deus, não vale a pena nós estarmos aqui, aleluia, sentindo, porque quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, reunido, vamos dizer assim, no tabernáculo de Deus, que aqui há a presença do Espírito Santo, aqui há a manifestação do Espírito Santo, aqui há o Espírito Santo presente, amém? Então, aqui a nossa verdade prática está dizendo, aleluia, que nós pentecostal, que significa crer nas manifestações, né? Então nós pentecostais, nós que somos assembleianos, nós que erguemos a nossa mão e dizemos: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Então você tem que crer, aleluia, nas manifestações do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos passar. Oh, glória. Aleluia. Eu acho que eu passei era a leitura bíblica em classe, já foi lida também aqui, aleluia, aí está, leitura bíblica em classe. E o nosso objetivo geral desta lição que inicia hoje, é uma lição nova, terça-feira se terminou, a lição que iniciou no sábado passado, e hoje inicia uma lição nova. E o objetivo geral desta lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. E todos nós sabemos que as nossas lições têm 3 tópicos, e hoje, no sábado, nós vamos estudar 2 tópicos, que é o tópico 1 e o tópico 2, e na terça-feira vai ser concluída a lição com o tópico 3. Então, os objetivos específicos, que correspondem aos tópicos, do primeiro tópico é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, na atualidade. E o segundo tópico é
situar a função dos dons espirituais. E o terceiro, que vai ser na terça-feira, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar estudando o primeiro tópico e o segundo tópico. Aleluia. Ponto central. Os dons espirituais são atuais para a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Então os dons espirituais são atuais. Aleluia. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para demonstração do poder de Deus para o mundo. A edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, aqui a nossa introdução a respeito do que nós vamos estudar nesta lição, tem como os pontos básicos, aleluia, apresentar a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para mostrar o poder de Deus. Para quem? Só para os crentes? Para o mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, é um dos pontos que depois nós vamos estar discutindo, que é acerca dos dons espirituais, que não é para o benefício somente, aleluia, da igreja, mas também para que o mundo venha ver o manifestar de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, aleluia, que está na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. E a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Já isso aqui já é para os crentes, que crê nos dons espirituais, crê em Deus, crê em nosso Senhor Jesus, para o crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos para o tópico 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. Subtópico número 1. Exortação a conhecer os dons. Isso está na nossa leitura bíblica, em classe, no verso 1. Que diz assim: o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falte. 1 Coríntios 1:7. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse subtópico é para que nós venhamos entender um pouco do que o apóstolo Paulo no capítulo 14, aleluia, louvado seja Deus, aqui de Coríntios, que ele estava escrevendo aos Coríntios. O apóstolo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Então, irmão, o apóstolo Paulo ele não estava perdendo o seu tempo de escrever algo para o povo de Deus, de escrever algo que não teria nenhum significado, que não teria nenhum, aleluia, nenhum significado para a igreja, nenhum significado para o mundo. Então o apóstolo Paulo, aleluia, ele queria, aleluia, como nós que estamos aqui, o nosso pastor, os nossos irmãos que são professor da escola bíblica, nós queremos que a igreja também entenda que há um significado, há, aleluia, um poder, há uma utilidade para os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Em outras palavras, não quero, irmãos, que vocês não entendam. Eu não quero, irmãos, que vocês, aleluia, usem os dons espirituais sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento, sem nenhuma, aleluia, vamos se dizer assim, sem entender para que real o Espírito Santo, para que o Espírito Santo vos entregou o dom. Não sejais ignorantes. Eu quero que vocês entendam que os dons espirituais, é como nós lemos aqui na nossa introdução. Aleluia. É para edificação e para que o mundo venha entender e ver o poder de Deus na vida da igreja. Então tem um propósito, irmãos. Cada dom, ele tem um propósito. Cada dom, aleluia, que o Espírito Santo derramou sobre a vida de um, de duas, de três, de vários homens ou mulheres de Deus, aleluia, que tem os dons espirituais, aleluia, ele tem um propósito na sua vida, tem um propósito para que Deus, aleluia, venha lhe usar, para que Deus venha, através desse dom que ele entregou para vidas serem alcançadas, vidas serem abençoadas, vidas serem, aleluia, salvas através do dom que Deus colocou na sua vida. E o apóstolo Paulo quer que nós entendamos, ele quer que nós venhamos conhecer qual é a real utilidade do dom, o real motivo porque o Espírito Santo entregou o dom para esse, para aquela, amém? Então há uma utilidade. Isso não quer dizer falta de experiência, ou seja, isso não quer dizer, aleluia, que a pessoa que tem um dom não entenda. Isso não quer dizer que a pessoa que tem um dom em sua vida não saiba usar. Mas a pessoa que tem um dom, saiba explicar, saiba mostrar para aqueles que não têm entendimento, para que não venha criar escândalo dentro da casa de Deus. Amém? Isso não quer dizer que é falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falte. Vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Amém? Glória a Deus. Então nessa lição nós vamos entender qual é a finalidade dos dons, como ele vai se aplicar na vida da igreja. Louvado seja Deus. Então tem uma finalidade, os dons, a qual o Senhor entregou para a igreja. Subtópico de número 2. Nós vamos estar aprendendo aí o subtópico número 2, sobre duas palavras, pneumáticos e charisma. São dois termos gregos básicos, usados pelo apóstolo para dons espirituais, versículo 1 e 11. O objetivo, pneumáticos, espiritual. Pneumático significa espiritual. Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumáticon, literalmente, das coisas espirituais. Versículo 1. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, que significa dom, um cognato de chariz, que significa graça, cuja ideia é o que foi dada pela graça. Aparece duas vezes, de dons no versículo 4, dons no versículo 9. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-la na presente lição. Então, irmão,
pneumáticos foi a palavra usada no grego para espiritual. Mas aqui o escritor da lição, ele emprega esta palavra e diz que Paulo usou essa palavra de forma substantivada, que diz assim, dom pneumaticum. Literalmente, Paulo queria dizer assim, das coisas espirituais. Amém? No verso 1. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, que quer dizer dom, um cognato de charis, que quer dizer graça, cuja ideia é que foi dado pela graça. Aleluia. Então, irmãos, aqui o que ele quer dizer? Que o dom foi através da graça. Foi através do sacrifício de Jesus. Nós aprendemos nas lições passadas que o Espírito Santo, ele só desceu depois que Jesus se entregou na cruz. O Espírito Santo só veio para os crentes, só veio para a terra, depois que Jesus se entregou na cruz. E se Jesus não tivesse iniciado a era da graça, os dons espirituais, porque os dons veio através do Espírito Santo, aleluia, não estaria na igreja agora, na atualidade. Então nós podemos entender que os dons veio diretamente da graça, é o que o escritor quer dizer aqui, dada pela graça, louvado seja Deus. Então, é uma junção de palavras, pneumáticos e charisma. Pneumático quer dizer espiritual, e charisma quer dizer graça, aleluia. Então, aqui o escritor quer dizer que foi dado, os dons espirituais, foi dado pela graça, louvado seja o nome do Senhor. E que graça é essa? A graça a qual o Senhor Jesus nos entregou lá na cruz, aleluia, e que está até hoje junto com a igreja, através do Espírito Santo. Então, se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo não descia e nós não teríamos o poder de Deus, que é o Espírito Santo na terra, é os dons espirituais na vida da igreja. Amém? Glória a Deus. E aqui é mais explicando sobre as duas palavras, dons, aleluia, espirituais. Vamos para o subtópico número 3. O que são os dons espirituais? É uma pergunta. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitação especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Aleluia. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto de vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento, louvado seja Deus. Então, irmão, respondendo essa pergunta que o nosso escritor da revista coloca, o que são os dons espirituais? Ou melhor, para que serve os dons espirituais? Que nem eu falei ainda agora no subtópico 1 ou 2. Para que finalidade tem os dons espirituais? E aqui há a resposta. Nós que somos assembleianos, que nós acreditamos nos dons espirituais,
acreditamos no Espírito Santo, acreditamos na Trindade, no Deus trio. Aleluia, aqui é a resposta da declaração de fé das Assembleias de Deus, definindo os dons como a resposta: capacitação especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. E quem é a igreja? Deixa eu fazer essa pergunta. Quem é a igreja? Somos nós. Aleluia. Então vamos se dizer assim, esse presente que o Espírito Santo dá, esse poder que o Espírito Santo dá, aleluia, é para você que é a igreja, é para você que está em Cristo Jesus, é para você que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, aleluia, da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então é uma capacitação, para quê? Para que nós venhamos estar firmes na palavra de Deus, para que nós venhamos pregar a palavra de Deus, para que nós venhamos evangelizar com sabedoria, para que nós venhamos orar a Deus incessantemente, para que nós venhamos ter comunhão um com os outros, para que nós venhamos ter sabedoria de Deus para se dar com os outros irmãos na fé. Então, irmãos, é algo poderoso que Deus entregou para nós, entregou para a igreja. Você que é a igreja, aleluia. Depois mais nós vamos ver que todos que são crentes, todos que aceitaram Jesus, todos aqueles que, aleluia, praticam essa fé, que crê em Deus, que crê nos dons espirituais, que crê no Espírito Santo, tem que buscar os dons espirituais para ser usado na terra. Aleluia. Capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus aos crentes, a serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Deixa eu deixar uma palavra bem clara para nós entendermos. Os dons espirituais, pastor Wanderson, é as armaduras, é as armas que Deus dá para você lutar, para você guerrear, para você pelejar. Aleluia. Pelejar contra aquele que quer destruir a família, aquele que quer destruir os crentes, aquele que quer destruir a naturalidade que Deus deixou na terra. É para isso que Deus entrega dons. E depois nós vamos ver que há dom de ciência, há dom de sabedoria, há dom de discernir espíritos. Depois mais nós vamos ver. Deixa eu continuar. Aleluia. Glória a Deus. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, você. Enquanto a igreja estiver na terra. Então, esses recursos a qual o Espírito Santo entregou para a igreja, entregou para você, entregou para mim, entregou para o pastor, entregou para os evangelistas, esses dons, aleluia, vai estar na terra enquanto a igreja estiver na terra. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 13, 8 ao 10, fala sobre esse assunto. Isso envolve todo o aspecto de vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício ministerial. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ao longo da carreira cristã,
Então, irmão, os dons espirituais, o que ele quer dizer aqui? Que pode ser concedido a você a qualquer momento, a qualquer hora. Deus pode derramar sobre você um dom, aleluia, até agora, nesse exato momento a qual estamos estudando sobre eles. Aleluia. Deus pode derramar sobre a tua vida o dom de cura, e você sair daqui com esse dom para exercer, e vidas serem curadas através da tua vida. Deus pode derramar sobre você o dom de discernimento, para você discernir o que é bem e o que é mal. Nesse exato momento, Deus pode derramar, aleluia, o dom da sabedoria, da ciência, e você sair daqui, aleluia, não como você entrou, mas sair daqui como um doutor em sabedoria, aleluia. Eu te convido, igreja, a crer nos dons espirituais nesta noite. Eu te convido a exercer a tua fé, porque os dons espirituais são real e são para a igreja de Cristo. Não é para o mundo, é para você. Amém? Aleluia. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Aleluia. Então, neste culto, você pode pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu necessito do dom, Senhor, dom de discernir. Oh, Espírito Santo, eu necessito do dom de cura. Eu quero ser usado, Espírito Santo. Mas se você não pedir, pode ter a certeza, se você não tiver o desejo, a vontade, aleluia, de receber esse poder, de receber essa dádiva de Deus, o Espírito Santo não vai, aleluia, atender quem está calado. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 1. Os dons espirituais são uma realidade hoje. Amém? Então os dons espirituais são realidade. Os dons espirituais, aleluia, são verdade. Os dons espirituais para a igreja, para quem está em Cristo Jesus, é uma realidade. Amém? Então vamos correr para o tópico 2, que diz: a função dos dons espirituais. Subtópico número 1 do tópico 2 diz: as listas dos dons. Eu vou pedir ajuda da igreja para estar lendo. Não sei se todos estão vendo a letra aí. Lá atrás estão vendo, amém? Glória a Deus. Mais ou menos, né, irmã? Então deixa eu ler para você. Há quem acredita que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os presentes no versículo 8, nos versículos 8 e 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo. Uma com 8 dons, versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, versículo 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos 12, do 6 ao 8, e Efésios 4, de 8 ao 11. Há quem afirma que a primeira lista é completa, e os demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo Paulo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Amém? Então aqui, as listas dos dons. Há quem diga, há quem acredita que existe apenas 9 dons, né? Pois interpreta como únicos os apresentados no versículo 8, na carta de Paulo aos Coríntios.
o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais. Nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, verso 8, se os irmãos quiserem acompanhar aí na Bíblia, aleluia, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outras em Efésios. Romanos, aleluia, no capítulo 12, se a igreja quiser acompanhar comigo, para nós, aleluia, lermos, para ver a outra lista dos dons espirituais. Romanos 12, Romanos capítulo 12, aleluia, e o versículo 6, vamos estar lendo, aleluia, para ver quais são esses outros dons espirituais que o apóstolo, aleluia, escreve. 6, do versículo 6 ao 8, sabendo isto, que o nosso, Romanos 12, na verdade, perdão, Romanos 12, 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Os que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Aleluia. Amém? Então aqui é uma lista de Romanos 12, 6 ao 8. E também temos em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 8 ao 11. Que diz assim, a lista dos outros dons. Por isso diz, subindo ao alto, aleluia, levou cativo o cativeiro. Efésios 4, 8, 11. Ora isto, ele subiu, que é senão que também neste tinha descido as partes mais baixas da terra. Aleluia. Aquele que desceu é também, aleluia, glória a Deus. Ora isto, ele que subiu, que é senão que também desceu, aleluia, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia, amém? Então aqui é outra lista, a qual o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E há quem diga, há quem afirma que a primeira lista é completa, e os demais seriam expressões ou explicações dos 9 dons. Então, há alguns que dizem que só existe os 9 dons, a qual nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. E outros dizem que só são complementos esses a qual nós acabamos de ler aqui. Aleluia. Mas todos eles, nós podemos sair daqui cientes que todos são dons revelados, dados, presenteados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui diz também, em nenhum lugar o apóstolo Paulo limita o número de dons. Essa expressão está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, o apóstolo Paulo não tem nenhum registro que diz assim, olha, só são apenas esses 9 dons a qual eu escrevi a carta aos Coríntios. Não, ele não diz isso. Então não se pode dizer
que só existem esses 9 dons. Amém? Glória a Deus. Subtópico número 2. Classificação teológica. Aleluia. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Versículo 8, 11. A divisão mais conhecida é a seguinte: letra A, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos. A letra B, dons de pedir, dom de poder, fé, dons de cura e operações de maravilhas. E a letra C, dons de inspiração, profecia, variedade de língua, interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, como está no versículo 8 ao 11, aqui eles definem e diz que é uma das definições a qual os escritores, aleluia, prevê como são os dons espirituais. E aqui na letra A diz que é o primeiro, louvado seja Deus, a primeira afirmação como os dons são colocados pelo apóstolo. Diz assim, a letra A, dons de revelação, palavra de sabedoria e palavra de ciência e discernimento dos espíritos. São 3 dons a qual são usados para revelação. E a letra B, dons de poder, que é o dom da fé, os dons de cura e o dom de operação de maravilha. Então, esses são os 3 dons que são denominados dons de poder: fé, dom de cura e dom de maravilha. E a letra C são os dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Então, podemos ver que em cada separação há 3 dons, que é os dons que o apóstolo escreve a carta aos Coríntios. Essa é uma das várias classificações. Então, na verdade, aqui nós podemos entender que há várias classificações dos dons. Todas elas são didáticas. Então, todas elas, os nossos irmãos do passado, aleluia, ou escritores que estudam acerca dos dons espirituais, aleluia, separaram os dons para que nós venhamos ter um melhor entendimento ou uma clareza de como os dons é para ser aplicado. Amém? Glória a Deus. O subtópico número 3 do tópico 2. Glória a Deus. Diz assim: classificação bíblica. Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo, em 3 grupos. Olha aqui, o escritor Stanley Orton, ele define 2, 5 e 2. Já é diferente da qual nós vimos agora no subtópico número 2. Que 2 vezes o objetivo grego heteros, outro de tipo diferente, como outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro a variedade de língua. Nas outras vezes, o termo usado para outros é allos, outro do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seria em 3 grupos: 2, 5 e 2, que daria 9. Que ficaria assim: a letra A, dons de ensino ou pregação, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Letra B, dons de ministério,
fé, dom de cura, operações de maravilhas, profecia e dom de discernir os espíritos. E a letra C, dons de adoração, variedade de língua e interpretação de língua. Amém? Então aqui está dividindo também, aqui o escritor Stanley Orton, ele define como está escrito na palavra, como o apóstolo Paulo escreveu a carta de Paulo aos Coríntios, né? Letra A, ele define como dons de ensino ou pregação, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Letra B, dons de ministério, fé, dons de cura, operações de maravilha, profecia, dom de discernir os espíritos. Aqui na letra B, como está escrito na carta de Paulo, são 5. E dons de adoração, variedade de língua e interpretação de língua. Aqui é outra explicação sobre como estão definidos os dons na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o subtópico de número 4, aleluia, para nós encerrar a nossa lição de hoje. Glória a Deus. Diz assim: para que for útil. Então, os dons espirituais têm uma utilidade. Vamos aprender quais são. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Atos 2:33. Não existe uma reserva ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso do seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Verso 11. Os dons, portanto, não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todos os pecados, e é pecado. Somente a glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons a quem? Que nem eu falei ainda agora, aos crentes. Aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que se derramaram, aqueles que estão no propósito de salvação, aqueles que estão perante e à face do Deus Altíssimo, aqueles que acreditam no Espírito Santo. E o Espírito, ele dá a cada um para que for útil. Então o Espírito Santo não vai dar um dom para uma pessoa, para que essa pessoa não venha exercer esse dom. O Espírito Santo não vem dar um dom a uma pessoa, ou dar para um certo lugar, para que aquele dom não venha a ser usado. Amém? Então o Espírito Santo dá o dom para quê? Para que o dom venha a ser exercido, para que o dom venha a ser, aleluia, manifeste na vida do homem ou da mulher a qual recebeu esse dom. Então há uma utilidade, um dom, quando Deus derrama sobre a vida de algum membro da igreja, de algum pastor, ou de alguma irmã, de algum irmão. Há uma utilidade para usar esse dom.
há uma necessidade para a igreja, há uma necessidade para alguém a qual Deus, aleluia, liberou o dom na vida desta pessoa. Amém? E quando Deus, Ele coloca o dom na vida de uma pessoa, é proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Olha aqui, é um ponto importante. É para que a igreja venha crescer, é para que o mundo venha ver o mover de Deus na vida da igreja. É para que o mundo venha ver o poder de Deus na vida dos crentes. Então é para o aumento, aleluia, vamos se dizer assim, é para povoar o céu, é para aumentar, aleluia, é para o crescimento da igreja. A função dos dons espirituais torna a manifestação do poder de Deus, aleluia, mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. E antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça para o seu bel prazer. Então, quando nós recebemos um dom, é para ser usado para a glória do nosso Deus, é para ser usado para que o nome de Deus seja glorificado, é para ser usado para a igreja de Cristo, aleluia, encher, para pessoas verem, aleluia, que a igreja de Cristo tem poder na terra, é para a necessidade da igreja, não é para o bel prazer. Eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja não tem isso, pastor João Paulo. Mas tantas igrejas que a gente vê aí por fora, pessoas que têm o dom que Deus colocou na vida da pessoa, para a edificação da igreja, para ser usado para a igreja caminhar firme, não, usam para o seu próprio bem, se exaltam com algo que não é dele, com algo que não é dela. E aqui no finalzinho, para encerrar, diz: somente Deus, somente a Deus a glória. Então, irmãos, você que tem dons, que tem um dom, seja o dom da palavra, seja o dom de louvar, seja o dom de cura, de profecia, use para a glória de Deus, use para exaltar o nome de Deus, usa para a glorificação desse Deus, porque Ele é poderoso e o dom é dele. O dom não é seu. Ele te entregou para você ser uma ferramenta na terra. Ele te entregou esse dom para você usar e abençoar a igreja, abençoar os crentes. Amém? Então use para o bem-estar da igreja, para que a igreja seja edificada. Síntese do tópico 3. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Amém? Então, você que tem um dom, use, aleluia, nas reuniões, a qual nós estamos aqui reunidos. Use pessoalmente, para sua casa, para os seus, né? Você que tem um dom de cura, tem alguém que está na sua casa enfermo, use o dom de cura, aleluia, para que essa pessoa seja curada na sua casa, na sua família, amém? Não é pessoal para sua exaltação, não. Ele está dizendo aqui pessoal, mas para algum membro da família, para sua esposa, seu filho, seja assim, amém? E no serviço de evangelização, que é o primordial. Próxima aula, dia 5, lição de número 8, os dons revelam a unidade na diversidade. Amém? Eu louvo a Deus aqui, por este privilégio, de poder
está dando esse ensino para os irmãos. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, o meu querido pastor João Paulo e os demais pastores e toda a igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Pastor João Paulo, dando continuidade no trabalho de Deus.